participante do BBB apertou o botão de desistência por causa da ansiedade. Olá, seja muito bem-vindo a essa live de hoje. E nesse perfil eu ajudo você a dominar a ansiedade através da hipnose e regressão em 3 sessões no conforto de sua casa. Eu sou Alice Follman e nesse instante, através deste canal, estamos iniciando mais uma live aonde eu vou repercutir um pouco mais sobre o participante do BBB que apertou o botão da desistência por causa da ansiedade. Como todos sabem, ele apertou o botão sem saber que ele não ia ser eliminado. E por que aconteceu isso? Porque provavelmente ele vem de um histórico de trauma em relação a enfrentar situações desafiadoras. Porque assim, quando a pessoa é desafiada e ela não sabe se ela vai conseguir ou não atingir o seu objetivo, se ela não sabe se ela é capaz de resolver esse desafio, desencadeia a ansiedade. Então, situações em que a pessoa não sabe o que está por vir e ela já está sentindo dificuldades, já está se sentindo tenso, já está se sentindo entre a vida e a morte, ela toma a decisão de salvar a sua própria vida. Porque ela está num checkmate em que ela não sabe o que vai acontecer e já está em crise, como esse participante já estava, né? De ansiedade potencializada, que são resultados de fatores de psicossoma, de somatização de ansiedade sobre ansiedade em um período prolongado, se sentindo tenso, ansioso, e isso vai criando um volume, como uma bolinha de neve, que vai rolando, e na medida que a bolinha de neve vai rolando, ela vai ajuntando cada vez mais neve, e chega um momento em que aquela bola cria um tamanho, um volume e um peso que a pessoa não aguenta mais segurar. Ela entra em pânico, ela entra em crise. Então, é isso que aconteceu com esse participante do BBB. Ela entrou em crise de ansiedade, de sobreposição de ansiedade sobre ansiedade. E ele se viu literalmente ameaçado entre a vida e a morte, se imaginando que já estava sendo tudo difícil, já estava sendo tudo desafiador, e não sabendo em que situações a mais teria que enfrentar, já se sentindo perdido, ameaçado, né? Resolveu desistir, porque nessa situação, entre vida e morte, entre o bem-estar e o mal-estar, a pessoa toma uma decisão de defender sua própria subsistência, sua própria existência, e acaba desistindo do que está por vir. Isso acontece por situações desconhecidas, que a pessoa tem que enfrentar e não sabe o que está por vir, situações que exigem resultados em que ela não sabe se ela é capaz de trazer esses resultados que o desafio exige. E de onde vem tudo isso? Isso já vem desde a infância, por traumas de infância. Quando a criança, lá na infância, passou por situações de pressão, de cobrança, de exigências, em cima de situações em que ela desconhecia, de que ela ainda não era capaz, de que ainda não era sabedor, que era desconhecido, e era cobrado, exigido resultado. E ela não conseguia, porque ela não entendia o que estava por vir. Ela não tinha domínio, ela não tinha o conhecimento, era desconhecido, ela ainda não tinha capacidade de
de desenvolver certas atividades, certos desafios, que para ela era de difícil resolução. Entra em pânico, entra em ansiedade, desencadeia a ansiedade. Por exemplo, lá na infância, quando a criança ainda está brincando em casa, tudo que ela mais quer é viver o momento intenso da forma dela, do jeitinho dela, da vidinha dela, do mundinho dela. E de repente vem o adulto, pai, mãe e os educadores e manda essa criança para a escola. E lá tudo acontece muito rápido. É muitas informações, é muita exigência, muita cobrança. Para uns é fácil perpassar por essa situação, para outras não. E cada ser humano reage de forma diferente diante de situações novas, de situações desconhecidas, de situações que exigem. E que, quem sabe, esse participante veio de um histórico traumático, em que lá na infância era cobrado tarefas escolares, por exemplo, de fazer as continhas de mais, de menos, de subtração, de divisão e tudo mais, que naquele momento não se deu o tempo ao tempo da criança aprender. Aí os adultos, pai, mãe, os educadores, cobravam, exigiam o resultado quando ele ainda não havia assimilado tudo que estava por vir. Isso acontece muito, né? Nessa fase da educação, na fase do aprendizado, na fase da formação da personalidade, na fase né, de formação da estrutura psicológica da pessoa, do desenvolvimento da inteligência emocional. Aí é atribuído tarefa a essas crianças, por exemplo, de tarefas escolares, de todo aprendizado, né? Que a gente sabe que ela está sendo alfabetizada, é raciocínio lógico, é linguístico e tudo mais. E a vidinha dela fica como? E aonde? E quem sabe ela nem tinha o desejo e a vontade de fazer tudo isso. Mas isso é imposto a essa criança e desencadeia o trauma. Aí vem tantas outras tarefas que podem desencadear essa situação. Por exemplo, cuidar do irmãozinho mais novo, e se não cuidou direito, se não fez, não tomou todos os cuidados, e aconteceu algum fato, alguma situação com o irmãozinho, que depois foi cobrado, exigido, foi reprimido, castigado, ou fazer atividades impostas pelos pais, né, de afazeres domésticos de casa, e ela não conseguiu cumprir. São tantas as coisas que podem desencadear essa situação, né? Então, os pais e os educadores muitas vezes pensam que a criança já deve apresentar o mesmo resultado como que uma pessoa adulta apresenta o resultado. Que a criança já deve fazer tudo pela primeira vez de uma forma como um adulto faz. Aí, se a criança não consegue apresentar o resultado, cobram, exigem, reprimem, humilham. E a criança se traumatiza. E tudo isso ela vai levando na bagagem da mente inconsciente ao longo da sua vida, ao longo da sua história. E isso vai ficando, e dependendo as situações que essa pessoa perpassa ao longo da sua existência, e se ela passa situações idênticas, vai disparando gatilhos mentais daquela situação que se iniciou lá na infância. Assim como aconteceu com o participante do BBB, do Big Brother, que na medida que os desafios foram vindo, e cada vez desafios maiores, e ele já se sentindo ameaçado, já se sentindo incapaz, né, de trazer resultados, e vai psicossomatizando ansiedade sobre ansiedade. Vai criando um volume cada vez maior. E na medida que os desafios vão aparecendo, a mente vai congestionando, ela vai ficando densa. E quando a mente está densa, estressada, e a pessoa não consegue descansar, se aliviar disso,
e não consegue cumprir o desafio do jeito que ela gostaria e do jeito que o sistema cobra, cada vez mais o cérebro se fecha e a pessoa não consegue mais raciocinar, porque a mente está tensa, ela não está aberta, não está livre, a energia não flui, está travada. E ela entra em crise. E na medida que as situações, as dificuldades, os desafios, as exigências, as tensões, o estresse vão aparecendo, vai se repetindo esses gatilhos mentais da ansiedade que desencadeou lá na infância. E assim aconteceu com o participante do BBB. E o que aconteceu mais com ele? Logo após dele ter apertado o botão da desistência, o que os companheiros deles fizeram? Os brothers fizeram? Eles correram lá para questionar do porquê dele ter apertado o botão. Dependendo desse questionamento, dependendo dessa interpretação, se ele foi julgado ou não julgado, esses questionamentos não fazem bem. Porque a pessoa que já vem de um histórico traumático e ainda sendo questionado que ele não era o brother que ia ser eliminado, mas ele não sabia antes. E como ele provavelmente achou que se ele ia ficar ou não, essa situação toda foi muito grandioso para ele, da forma como que ele teria que passar por esse estado emocional. Então, ele se viu literalmente ameaçado. E essas cobranças pioram a situação, pois o trauma já vem dos questionamentos e das cobranças lá da infância. Aí vai se repetindo as mesmas situações. Porque a pessoa que já está se sentindo perdida, provavelmente não estava preparado para enfrentar todos aqueles desafios. E isso potencializa a ansiedade. Potencializa. Por exemplo, se ele precisa passar pelo desafio, se ele precisa apresentar um bom trabalho, um bom resultado, desempenhar um desafio novo a cada instante, ou concluir um novo desafio, uma nova tarefa, uma tarefa mais difícil na competição, dentro do jogo, né? Ele vai ficando ansioso. E na medida que ele vai ficando ansioso, vai aumentando cada vez mais essa energia negativa, até chegar a um ponto que ele fica tão tenso e tão intenso que ele pode ter uma crise de ansiedade e, inclusive, entrar em pânico. De tanta tensão, de tanto estresse, excesso de exigência, excesso de responsabilidade, excesso de pretensão, pode causar esse turbilhão de ansiedade. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, não somente com ela, em qualquer situação no mundo lá fora, que exige demais de você. Exige demais. Mas nós temos que entender e aceitar que a ansiedade é absolutamente normal em nossa vida, né? Sentimos ansiedade porque nós temos ânsia de realização, de realizar coisas, de conquistar coisas. Temos ânsia em se preparar para o nosso futuro, de buscar o nosso bem-estar, a nossa segurança. E através dessa ânsia, a ansiedade faz parte da nossa natureza. A ansiedade normal que nós sentimos é como uma forma da gente se preparar para os desafios, né? Para os desafios da vida, para os desafios que a vida nos apresenta. E essa ânsia, de certa forma, ela nos ajuda a nós nos organizarmos para a nossa vida. E, além disso,
A ansiedade é uma motivação, é uma ânsia de fazer, de realizar, de nos motivar. Então, é a nossa motivação, que é natural. Mas uma ansiedade que não é natural, que é uma ansiedade exagerada, que é uma ansiedade anormal, né? Traz muitos prejuízos no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes, né? Nas ações das pessoas que também desvirtuam o seu bem-estar. Por isso é preciso, né, contar com ajuda de um profissional. Principalmente quando você percebe que aquela ansiedade que você sente, ela está fora do comum. Uma ansiedade exagerada, uma ansiedade que começa a mexer com os seus pensamentos, que começa a mexer com sua estrutura fisiológica, em que você sente o mal-estar no corpo, arritmia cardíaca, falta de ar, pressão no peito, sofre de insônia, medos. Quando começa a desencadear esses tipos de fatores, precisa buscar ajuda. Porque nós temos que ter a consciência que temos que ter uma vida equilibrada. Temos que viver em equilíbrio. E isso quer dizer, tem que se organizar e tentar reduzir a todo custo os fatores de estresse e de tensão, né, nos quais a gente se envolve ao longo da nossa vida. Não permanecer em situações em que causa estresse, tensão. E o que o participante fez? Ele se retirou. Foi uma das melhores saídas. Do que adianta ele adoecer, né? Depois, quem sabe até ganhar esse 1.500.000 e gastar tudo em médicos e quem sabe nem harmonizar mais e nem chegar a um estado de equilíbrio. Então, quer dizer, uma vez que você se posiciona para enfrentar um desafio, precisa buscar já com antecedência tudo que você vai enfrentar. Meditar, analisar, buscar conhecimento. Se isso vale a pena, se você aguenta isso ou não aguenta, se você está preparado para enfrentar essa situação ou não. Caso contrário, dê mais um tempo, né? Dê mais um tempo, busca se preparar. Busca, principalmente em todas as situações, a dominar a sua ansiedade. Mas, Alice, você está falando em dominar a ansiedade. O que é dominar a ansiedade? Qual a diferença entre dominar a ansiedade e eliminar a ansiedade? Olha só, dominar a ansiedade é você ter o conhecimento de como que você pensa, de como que você sente, de como que você interpreta e percebe as coisas. Do que tira você do estado de equilíbrio. O que faz você se sentir tenso, estressado, angustiado e sofrer de insônia. Isto é dominar a ansiedade, ter essa consciência de ter o conhecimento e identificar o que lhe faz mal. Essa é a diferença entre dominar a ansiedade e eliminar. Por quê? Porque eliminar a ansiedade não existe. Porque a ansiedade faz parte da natureza humana. Nós nascemos por natureza humana com ânsia de realizar, de fazer, de agir, de conquistar. Então, a ansiedade faz parte da natureza humana, não podemos eliminar ela, mas precisamos dominar, administrar, entender, conduzir ela, aceitar a ansiedade, mas uma aceitação com conhecimento de causa. Do que me causa uma ansiedade exagerada em nível elevado. Buscar entender esses fatores que elevaram o meu nível de ansiedade.
entender, compreender, modificar o que precisa ser modificado, ajustar o que precisa ser ajustado, enquadrar o que precisa ser enquadrado e procurar entender como que eu quero viver, como que eu quero sentir, o que me faz bem, o que não me faz bem, o que me traz paz, o que me traz equilíbrio, o que me traz bem-estar. Analisar tudo isso. Isto é dominar a ansiedade. Temos que ter a consciência que temos que ter uma vida equilibrada. Isso quer dizer, tem que se organizar e tentar reduzir a todo custo os fatores estressores, os fatores que causam tensão, os fatores que desequilibram as suas emoções. Isso é dominar a ansiedade. E por que nós temos que aprender a fazer isso? Aprender a dominar a ansiedade. Porque a partir do momento em que você tem esse conhecimento, essa clareza, esse domínio sobre a sua ansiedade, isso te faz aproveitar mais as oportunidades da vida. Isso faz com que a sua mente fique aberta, livre, maleável, flexível, resiliente, de você entrar no jogo da vida, independente do que está por vir, independente das dificuldades, independente dos desafios. Você sabe lidar com você, porque a gente sabe que a vida nos apresenta desafios todos os dias e nós tomamos 90.000 decisões todos os dias. E dependendo das decisões que nós tomamos, nós nos sentimos e assim nós conquistamos a nossa vida. Então, por isso é importante saber dominar a ansiedade. Ah, mas eu não sei conseguir, não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou conseguir dominar a minha ansiedade. Eu já tentei tantas coisas nesse mundo afora e não consegui. Muito bem, isso é possível. Mas será que você se deu ao luxo de dar uma parada? Será que você pode se dar o luxo de olhar para dentro de si? Dar um tempinho para meditar, para pensar, para analisar, de revisitar as suas atitudes, seus comportamentos, suas emoções? De pensar sobre sua própria vida? Será que você fez isso já? Será que você já analisou de como que é sua noite de sono? Que hora você vai dormir? Que hora você levanta? Será que você não estoura o relógio biológico? O que quer dizer relógio biológico? A hora que você vai dormir, a hora que você vai levantar, precisa ser impreterivelmente, praticamente todo dia, os mesmos horários. Mesmo horário de dormir, mesmo horário de levantar, mesmo horário de fazer as refeições. Criar hábitos, rituais organizados ao longo da sua vida. Para criar um estado de equilíbrio, uma organização, uma rotina, para que o cérebro possa assimilar que nesse momento é isso, naquele momento aquilo, naquele momento aquilo, naquele momento isso. Caso contrário, você faz um dia uma coisa, outro dia outra coisa, e o cérebro entra em confusão. Você não tem horário, você não tem rituais, você não tem hábitos, e vira um turbilhão de confusão, um redemoinho. Um ciclone no seu cérebro, e ele fica confuso. E não raciocina mais, não tem clareza. Será que você pratica atividades físicas que lhe traz energia para o seu corpo físico? Para produzir neurotransmissores que te traz energia? Será que você tem uma alimentação adequada, equilibrada, natural? Como que é a sua alimentação? Será que você não come muita fritura, muita gordura? Carboidratos, massa, pão, doces? Analisa lá como que está sendo sua vida. Faça meditação. Será que você faz meditação para sentir a sua própria existência? Ajuda muito você se concentrar e se centrar no seu bem-estar.
e a estar mais presente no aqui e agora, sentir a sua presença no momento integral, do valor de quem você é, de identificar os seus valores, suas virtudes, seus talentos. Aí sim, a gente consegue dominar a ansiedade quando a gente dá essa parada, essa analisada, essa autoavaliação sobre si mesmo, de entender quem é você, quem sou eu, qual é meu verdadeiro eu, o que eu desejo, o que eu busco, o que eu almejo. Precisa meditar. E isso ajuda muito você se centrar em você e perceber quem você é. Porque a ansiedade faz com que você fique extremamente preocupada com o futuro, com aquilo que está por vir. Aí você perde a capacidade de viver o momento presente, que é o único momento que nós temos. O futuro nós não sabemos, pertence a Deus, e o passado nós já vivemos. O único momento que nós temos é o momento presente. Então, simplificar as coisas. E não cabe julgamento, muito menos auto-julgamento. Percebe? Na manifestação dos traumas da infância, nós também precisamos buscar ajuda para entender esses traumas, essa manifestação dessas crises de ansiedade, que às vezes elas vêm de uma forma inesperada diante de uma situação, dispara um gatilho mental, porque a nossa mente a qualquer momento pode disparar o gatilho mental de um trauma de infância e nós não sabemos lidar com isso. Por isso é importante buscar um profissional na área. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas a dominar a sua ansiedade através da hipnose e regressão. Isso em 3 sessões, de uma forma bem rápida, no conforto da sua casa. Então, existe essa possibilidade. Esse é meu objetivo, ajudar o maior número possível de pessoas a dominar a sua ansiedade com hipnose e regressão, né? Com apenas 3 sessões no conforto da sua casa. Então, é essa minha meta, meu objetivo de ajudar as pessoas. Ah, mas Alice, é muito mais fácil tomar remédio, eu gosto muito de tomar remédio, os remédios me fazem tão bem, e eu apenas tomo remédio e eu já me sinto ótima. Então, eu não vou largar dos remédios. Mas os remédios têm efeitos colaterais. Os remédios não vão na raiz da causa. Os remédios apenas dão um tiro nos sintomas. Dão um tiro nos neurotransmissores para que a pessoa fique calma, elimina as emoções, elimina os sentimentos, e a pessoa não vai sentir nada, como um pintinho emaconhado. Não estou sentindo nada, não estou sentindo minhas asinhas, não estou sentindo meus pezinhos, não estou sentindo minha cabeça, não estou sentindo nada. Né? Então, quer dizer, os remédios eliminam as emoções, tanto as emoções positivas como as negativas, como as emoções prazerosas, como as emoções ruins. E a pessoa entra em estado letárgico. E se a pessoa toma remédio por um período muito longo, os neurotransmissores vão sendo danificados. São os efeitos colaterais que todo mundo sabe. Então, através da hipnose e regressão, a gente pode ir à causa, né, da onde disparou o gatilho mental, da ansiedade, e de forma natural ajudar a pessoa a eliminar, a dominar a ansiedade, eliminar não, a dominar a ansiedade, trazer para a luz da compreensão o fator que desencadeou, que é o primeiro fator. É como se a gente isse na raiz da erva daninha e arrancasse, ela não brota mais. É dessa forma. E eu vou passar para você uma técnica bem simples, para você que sofre de ansiedade, uma técnica bem simples. Aliás, eu vou passar para você 2 técnicas, tá bom? 2 técnicas bem simples e rápidas, que você já pode estar fazendo ali na sua casa, que vai te ajudar muito a dominar a ansiedade. Primeira técnica:
Quando você está em estado alterado de ansiedade, de tensão, de estresse, você sentindo aritmia cardíaca, sudorese, pressão no peito, falta de ar, insônia, o que você vai fazer nesse momento? Nesse momento, você vai lembrar da técnica que eu vou passar agora, a respiração consciente, que é uma técnica maravilhosa, uma técnica poderosíssima que ajuda em poucos segundos a amenizar a ansiedade. Mas ela tem um porém, não pode ser respiração profunda e rápida. Eu estou dizendo respiração consciente, que é uma técnica profunda, sem esforços, profunda e lenta, mas acompanhando mentalmente, conscientemente, mentalmente, com foco e determinação, a inspiração, inspirando pelo nariz, acompanhando mentalmente o ar que entra e o ar que sai. Quem puder fazer a inspiração pelo nariz, inspira pelo nariz profundo e lentamente. Segura um pouco. Solta lentamente pela boca. E quem não consegue inspirar pelo nariz, faça da forma que fique bom para você pela boca. Mas deve ser uma respiração consciente, profunda e lenta, não profunda e rápida. Por quê? Quando você faz essa respiração profunda e rápida, ela pode hiperventilar o seu cérebro. E essa hiperventilação pode aumentar o desconforto. Aumentar o desconforto. Essa técnica da hiperventilação é usada para outras causas, mas não para amenizar a ansiedade, não para dominar a ansiedade. Então, é assim, se você puder acompanhar mentalmente a inspiração, fazendo o seguinte, inspire contando até 5, segure contando até 5 e solte contando até 8. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, segure. 1, 2, 3, 4, 5, solte lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E relaxe, soltando toda a musculatura. Isso, repete isso 3, 4, 5 vezes. E você vai perceber que essa ansiedade, esse exaustão, esse estresse do momento simplesmente vai amenizar. Então, é uma forma de você dominar a ansiedade em momento integral, em momento em que a tensão, em que a ansiedade está presente, ok? A outra técnica é uma técnica que se chama escala de emoções. É uma técnica também bem rápida de fazer, uma técnica que ajuda você a dominar as suas emoções, as mais diversas emoções, mas aqui o foco é a ansiedade. Essa técnica também pode ser usada para estresse, para raiva, para tristeza, para emoções negativas. Mas nesse momento eu quero que você foca essa técnica para o âmbito da ansiedade, que vai ajudar você a dominar a ansiedade, né? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma lista de situações que mexem fortemente com suas emoções. Você vai meditar e você vai fazer uma lista de emoções que mexem com você. Você vai listar eles. A partir do momento que você listou as emoções, as situações que mexem com suas emoções, você vai dar uma nota de quão intenso é essa ansiedade. Supondo que 0, você está em estado de equilíbrio.
E quanto mais alto, de 0 até 10, maior a intensidade da sua ansiedade. E você vai dar uma nota, né? Ao lado de cada item, você coloca a nota de 0 até 10, de quanto isso te tira do estado de equilíbrio. Tira você do seu eixo normal. E você vai dar nota. Todos os fatores, ok? Feito isso, você colocou as situações que te causam ansiedade, as emoções, você se avaliou, você deu sua nota. Agora, ali do lado, ao lado disso, você vai escrever uma ação que você possa estar fazendo que te ajude a sair dessa emoção. Que ação? Para quê? Para você criar um gatilho mental para conseguir dominar essa ansiedade. Qual é a ação que você possa estar colocando ali? Que ações você possa estar fazendo para te ajudar? Por exemplo, respirar profunda e lentamente, que é a respiração consciente. Você pode, uma outra ação que você pode estar fazendo, dar uma volta na quadra. Uma outra ação, você pode ir lá tomar um cafezinho ou um chazinho. Ou você pode fazer uma pausa e meditar. Ou você vai encontrar um amigo para jogar uma conversa fora. E depois você volta a fazer o que você estava fazendo. Percebe? Então, esse tipo de ações você pode estar fazendo para quê? Para distrair o estado de ansiedade. E você vai usar esse gatilho, esta ação, como um gatilho mental para dominar a ansiedade. Então, cada vez que você sente X ansiedade, você vai fazer X ação, porque agora você já sabe de que nível de ansiedade você está, porque você se avaliou, ok? Então, no momento em que você sentir essa emoção, você vai lembrar-se da melhor ação que você listou para aquela situação. E essa ação, ela pode variar, né? Você pode variar. São gatilhos mentais que você vai usar, que você vai acionar como ação para dominar a ansiedade. Dessa forma, você vai conseguir, num processo, porque tudo é um processo, de dominar as suas emoções. E esse é um processo de inteligência emocional, de desenvolvimento de inteligência emocional. Isso faz com que você se torne mais consciente dos seus sentimentos. Isso faz com que você entenda como você está agindo. Isso faz com que você consiga mudar os seus estados emocionais. E também mudar as energias do seu corpo. E mudar também o seu físico. Então, essa técnica é maravilhosa, ok? Dito isso, dessa forma eu encerro essa live, mas antes de encerrar essa live, eu quero dizer para você o seguinte: aproveita, acompanha o meu perfil, as minhas redes sociais, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, principalmente as pessoas que sofrem de ansiedade, ok? E assim encerro minha live e espero você na nossa próxima live. Até mais, um grande beijão e eu aguardo você na nossa próxima live. Até mais.